Bom dia, nós somos o setor de orçamentos composto por mim, Samuel Rocha, Breno Gonçalves, Carlos Eduardo e Rian Vinícius. Hoje nós abordaremos um pouco sobre os conceitos, finalidades, modalidades e tipos de licitações. Bom, a licitação pode ser entendida como um procedimento obrigatório que analisa propostas de aquisição de bens e serviços por parte do poder público. Ela está diretamente ligada às ações preventivas na administração pública, na contratação de prestadores de serviços e principalmente na análise de compra e venda dos bens públicos. Ao final dessa análise, é decidida qual empresa será contratada para fornecer o que a administração pública realmente precisa. Todo esse processo sempre visa assegurar a igualdade de condições a todos aqueles que desejam realizar um contrato com o poder público. Esse processo foi incorporado no artigo 37 da Constituição de 88. O processo licitatório busca avaliar os pontos vantajosos de cada proposta para escolher a melhor opção para os órgãos públicos, combinando qualidade com o menor preço. Por ser um procedimento de caráter obrigatório em todas as compras, a licitação é composta por princípios que devem reger toda a gestão, que tem por objetivo dotar os processos de transparência e moralidade. Bom, eu citarei 3 dos muitos princípios das licitações. O primeiro princípio é abranger o maior número possível de interessados na apresentação das recomendações, para exercer a burocracia da forma correta. Esse princípio é conhecido como isonomia ou igualdade. O segundo princípio diz que as licitações devem estar sempre de acordo com regras e normas fixadas em leis. É a Lei nº 8.666, de 1993, que rege todos os processos licitatórios realizados no Brasil. Essa lei é complementada por outras leis, decretos e normas quando necessário. Esse princípio é conhecido como legalidade. O terceiro princípio diz que todas as licitações devem ser de conhecimento público e acessível a todos. Esse princípio favorece a participação e o ingresso mais democrático de todos os interessados, além de permitir uma concorrência justa e igualitária. Esse princípio é conhecido como publicidade. Bom dia, sou Breno Gonçalves e agora irei falar um pouco sobre as finalidades de uma licitação pública. Bom, de acordo com o artigo 3 da Lei 8.666, de junho de 1993, a primeira finalidade é atender o princípio constitucional de isonomia, que vai transmitir a ideia de igualdade, impessoalidade e imparcialidade. Se existem diversos indivíduos capazes de atender às necessidades impostas pela administração, um procedimento competitivo é realizado, o que garante igualdade de condições a todos os interessados na proposta dada. A segunda finalidade é selecionar a proposta mais vantajosa para a administração pública. Lembrando que esse conceito de vantajoso não significa necessariamente a proposta mais em conta. É dado como mais vantajosa aquela proposta que melhor atenda às necessidades de administração. O valor é um fator de suma importância, porém, existem outros fatores que também possuem tal relevância. Um exemplo simples pode ser visto quando há a necessidade de algum material construtivo, que melhor preencha os requisitos especificados. Quando há a visita em alguma loja de materiais, com certeza haverá os produtos X, Y e Z, e é ali que será analisada a relação custo-benefício, ou seja, o produto que é mais vantajoso. O mesmo se aplica à administração pública, que, querendo, por exemplo, contratar uma empresa, irá analisar as características que fazem parte da proposta, como preço e qualidade, e assim decidem qual que é a melhor proposta. A última e terceira finalidade, que é um pouco mais recente, é atender ao desenvolvimento nacional sustentável, que é um conceito que está ligado às questões de sustentabilidade, mas não é limitado apenas a isso. Ele se refere ao gasto público, pois no Brasil, esse gasto possui uma grande influência no desenvolvimento de determinadas regiões. Por exemplo, se uma prefeitura realizar gastos priorizados às empresas em sua região, aquela localidade tende a gerar mais oportunidades de emprego e uma renda maior. Esse mesmo exemplo se aplica à administração pública. Se ela priorizar a contratação de empresas que gerem mais empregos, renda e desenvolvimento tecnológico dentro do Brasil, a relação de custo-benefício pode trazer mais qualidade de serviço e ainda promover esse desenvolvimento tecnológico. Logo, desenvolvendo assim a nacionalidade sustentável, que se refere às questões econômicas e ambientais. Bom, falando um pouco sobre as modalidades de licitação, basicamente uma modalidade de licitação vai ser o procedimento utilizado para escolher ou determinar um tipo de serviço a ser adquirido. Esse termo é muito confundido com tipos de licitação, mas as modalidades de licitação está mais para uma análise do que o contratante de um serviço necessita.
É como se a modalidade dividisse as licitações de acordo com o tipo de serviço que vai ser contratado, com o tipo de serviço que necessita de emprego. Já os tipos de licitação vão abordar alguma modalidade e mostrar quais critérios vão ser utilizados para a contratação do serviço de uma determinada empresa, dentre várias que vão concorrer. São 5 as modalidades de licitação de acordo com a nova lei de licitação, sendo elas a concorrência, o concurso, o pregão, o leilão e o diálogo competitivo. A concorrência é a modalidade de licitação usada quando deve-se adquirir um bem ou serviço considerado especial, algum serviço que tenha uma execução mais específica ou algum produto com características mais específicas. Essa modalidade também é usada para a licitação de uma obra ou de algum serviço de engenharia. Então, se o governo quiser realizar uma obra ou contratar algum serviço de engenharia, a concorrência é perfeita como modalidade para ser usada. O pregão é a modalidade utilizada quando a intenção é contratar um serviço comum ou adquirir um produto comum, algo que não seja muito específico, que várias empresas podem realizar. O concurso é a modalidade de licitação empregado quando a intenção é contratar um serviço que tenha natureza um pouco mais diferente. Geralmente são serviços que envolvem mais técnica, ou seja, a empresa precisa mostrar que seu serviço respeita todos os requisitos técnicos. Também é usada para serviços científicos e serviços artísticos. O leilão é a modalidade de licitação usado quando se quer realizar a alienação de algum bem. No caso, a alienação seria transferir esse bem que não pode mais empregar serviço e leiloá-lo. Então, no caso, o que se quer fazer aqui não é adquirir um bem, mas sim dispensá-lo. E por último, o diálogo competitivo. Ele é um pouco mais contraditório que as outras modalidades, porque o objetivo das modalidades é justamente mostrar qual o tipo de necessidade que o contratante possui. Mas o diálogo competitivo é empregado quando não se sabe ao certo qual o tipo de serviço que deve ser empregado o produto adquirido. Nessa modalidade, o contratante irá entrar em diálogo com diversas empresas a fim de obter certeza do que necessita, ou seja, irá inovar ou criar uma adaptação para saber do que precisa em si, e tendo ciência do que necessita, irá lançar propostas para saber qual a empresa mais viável para recorrer a um determinado serviço. Bom, agora falando dos tipos de licitações. Ao se deparar com os termos já citados anteriormente, que são tipos de licitação e modalidade de licitação, é bem fácil acabar confundindo os dois e achar que eles são a mesma coisa. Porém, enquanto a modalidade se trata do procedimento utilizado para escolher um determinado produto ou serviço, os tipos de licitações vão tratar dos critérios para avaliar se é viável recorrer a um determinado produto. Ele vai avaliar o que torna viável recorrer a um determinado serviço, se pode simplesmente ser aquela empresa que oferece o serviço ou produto pelo menor custo, ou se além do preço é bom analisar as técnicas que aquela empresa vai realizar durante o serviço, por exemplo. E, bom, pela lei, existem 5 tipos de licitações, ou seja, são 5 critérios para determinar qual empresa oferece uma melhor proposta de serviço que satisfaça a minha necessidade ou o que eu procuro. Que no caso do poder público teria um edital mostrando essas necessidades. E esses tipos são menor preço e desconto, melhor técnica ou conteúdo artístico, técnica e preço, melhor lance e maior retorno econômico. Bom, o menor preço. No caso do tipo de licitação menor preço, serão criados alguns requisitos para o produto ou serviço e, atendendo a esses requisitos, será escolhido o produto de menor preço. Por exemplo, se a administração pública precisar reformar o piso de uma escola, ela irá criar critérios para saber o tipo de piso mais viável. E dentre todas as empresas que oferecem pisos dentro desses critérios escolhidos, será escolhido o que oferecer o piso pelo menor custo, melhor técnica ou conteúdo artístico. Bom, assim como o tipo técnica e preço, que será explicado logo a seguir,
Esse tipo de licitação é adotado quando se necessita de um serviço de natureza intelectual. No caso, será avaliada a qualidade do serviço, além do seu conteúdo técnico, e o preço será o menor dos critérios para escolher a empresa que fornecerá o nosso serviço. Esse tipo de licitação é muito empregado em serviços de engenharia, como, por exemplo, algumas obras públicas, ou no caso do conteúdo artístico, quando a administração pública deve recorrer a algum serviço que envolve artes plásticas ou artes visuais, por exemplo. Além disso, algo que é importante destacar é a negociação por parte do contratante para as empresas. Então, a empresa determinará um preço mínimo para pagar por aquele serviço e analisará a empresa com a melhor técnica. Se a empresa estiver cobrando um valor superior àquele valor mínimo, o contratante negociará com a empresa se ela pode abaixar ou não o valor desse serviço. Técnica e preço. Nesse tipo de licitação, a administração pública irá levar em consideração tanto o conteúdo técnico dos serviços propostos, quanto seus valores. A técnica ainda será mais importante que o preço, mas ambos serão bem analisados. Então, o contratante do serviço procurará escolher o serviço com um melhor custo-benefício. Bom, o melhor lance. Esse tipo de licitação é utilizado em casos em que o poder público ele quer se desfazer de um bem público que ele não é mais viável para ser utilizado, como por exemplo um carro que era utilizado pela polícia militar, porém seu modelo ficou bem ultrapassado em relação ao que se é usado atualmente. Aí esse tipo de licitação é um pouco diferente, porque no caso não será avaliado o melhor serviço, e sim a melhor forma de se desfazer de algo. Maior retorno econômico. Nesse tipo de licitação, será levado em consideração o quanto a empresa fará o contratante economizar ao contratar o seu serviço. Aquela que gerar o melhor retorno para o contratante, ele ganha. Bom, por fim, é crucial ressaltar que na licitação é importante verificar a relação entre tipos e modalidades. Existe um tipo ou tipos de licitações que devem ser recorridos para algumas determinadas modalidades. E além disso, não se podem criar ou misturar tipos de licitações, somente podem usar aquelas que já existem.